Ela já emitiu o veredito, antes mesmo de você ter a chance de pronunciar uma única palavra, e talvez você nem tenha notado. Enquanto sua mente procura frases, argumentos, justificativas, ela já captou o essencial, porque mulheres não decidem com lógica, elas percebem com instinto, e em menos de 5 segundos sua energia já foi classificada, presença ou irrelevância. Agora, aqui está o que os homens comuns não entendem, mas os homens extraordinários aplicam com maestria. Existe uma forma precisa, quase cirúrgica, de capturar esse primeiro instante, de moldar a percepção e transformá-la em atração. Quando você faz isso, ela sente. E quando ela sente, ela se aproxima. Hoje vou revelar o primeiro elemento invisível que uma mulher percebe em você e como utilizá-lo para que sua presença seja irresistível. Mas só se você ficar até o fim, porque o que você vai descobrir muda tudo. Toda interação começa muito antes das palavras. O instante em que seus olhos cruzam os dela, ali já começou o jogo silencioso. E ao contrário do que muitos pensam, não é o seu rosto, nem sua conta bancária, que definem o impacto inicial. É o seu corpo que fala primeiro, e fala alto. As pesquisas mais respeitadas no campo da comunicação humana já revelaram: mais da metade do que você comunica não é dito com palavras, é transmitido com postura, gestos, ritmo e respiração. É como você entra em um ambiente, é como você ocupa um espaço, é o modo como você se move, com pressa ou com propósito. O homem que não domina o próprio corpo se torna escravo das próprias inseguranças. Ombros retraídos, olhar disperso, passos ansiosos. Tudo isso denuncia o que você não gostaria que ela visse. E acredite, ela vê, mesmo sem saber que está vendo. Por quê? Porque a mulher lê com os sentidos. Ela interpreta com o sistema emocional. O seu corpo se transforma em um código. E esse código é decifrado antes da lógica dela entrar em cena. Homens que compreendem isso dominam algo que poucos sequer suspeitam: a arte da presença silenciosa. Eles não precisam dizer que são confiantes. Eles não precisam provar que são diferentes. A forma como permanecem em silêncio já diz tudo. Esse tipo de presença não é beleza, é poder. É aquele magnetismo invisível que preenche o ambiente com uma energia que não pode ser ignorada. É a calma de quem já enfrentou batalhas internas e venceu. E a mulher sente isso. Ela sente, mesmo sem entender. Agora escute com atenção. A linguagem corporal é o primeiro portal, mas ainda é só o começo. Ela pode capturar o olhar, mas não fixa o coração. Para criar impacto duradouro, você precisa dominar a segunda chave invisível, sua voz. Porque o tom com que você fala é o reflexo direto do domínio que você exerce sobre si mesmo. O homem que comanda a própria voz, comanda o ritmo da conversa, a atenção dela e, mais do que isso, comanda a narrativa emocional dentro da mente dela. E é aí que a mágica acontece. Mas antes de te revelar como moldar uma voz que prende, penetra e permanece, eu preciso te perguntar: você está pronto para abandonar o comportamento medíocre que te torna invisível e ativar uma presença que transforma qualquer sala em palco? Se sua resposta for sim, então vá além. O meu livro digital, A Psicologia da Sedução, é seu próximo passo. Nele, você vai entender em profundidade como reescrever sua linguagem corporal, sua energia vocal e sua mentalidade de maneira estratégica. Você vai aprender a moldar a percepção feminina com consciência, sem manipulação. Vai descobrir como ser lembrado mesmo quando todos já foram esquecidos. O jogo mudou. Agora, ou você comanda a sua presença, ou será dominado pela ausência dela. Agora ouça com atenção. Se o corpo é o que provoca a primeira faísca, a voz é o fogo que mantém a chama acesa. É aqui que muitos homens tropeçam. E nem percebem. Eles falam, mas não comandam. Eles explicam, mas não marcam. Eles conversam, mas não provocam. E há um motivo para isso. Eles ignoram o poder oculto do tom vocal. Não é o que você diz, é como você diz. E mais profundo ainda, é o estado interior que você transmite através da voz. A entonação não é apenas um som, é uma declaração silenciosa da sua hierarquia emocional. Homens que falam com ansiedade, com pressa, com hesitação, estão, sem saber, revelando medo, dúvida, submissão. E a mulher não precisa pensar para detectar isso. Ela sente. O sistema límbico dela capta tudo o que a sua voz não consegue esconder,
Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você fala de forma firme, quando sua voz é pausada, com graves bem colocados, sem correr, sem implorar, você emana algo que a mulher reconhece instintivamente: segurança, direção, presença, domínio. Ela deseja isso, não porque foi ensinada a desejar, mas porque foi programada biologicamente para sentir atração por quem lidera. E o primeiro sinal dessa liderança é a sua voz. E não se trata de palavras complicadas, frases de efeito ou técnicas de sedução baratas. Trata-se de ritmo, de pausas carregadas de intenção, de silêncios que têm mais força que qualquer discurso. O verdadeiro homem marcante é aquele cuja voz carrega peso mesmo no silêncio. Ele diz não com tranquilidade. Ele sustenta a calma mesmo quando o ambiente está em tensão. Ele não fala para convencer, ele fala porque tem convicção. E a mulher percebe. Esse homem não precisa ser ouvido. Ele é inevitável. Mas atenção, aqui está o detalhe que separa o homem comum daquele que é lembrado mesmo após o silêncio. A sua voz não deve apenas ser firme, ela deve criar tensão emocional. Atração não é paz constante. Atração é fricção emocional inteligente. É o jogo entre o que se diz e o que se segura, entre o impacto e o mistério. Quando você fala algo forte e depois se cala, você aciona nela um processo emocional involuntário. Expectativa, curiosidade, vulnerabilidade. Você deixa de ser previsível e passa a ser uma experiência emocional que ela não controla. E isso é magnético. A mulher não busca um homem que implora por atenção. Ela deseja um homem que conduz a experiência sem pedir licença, que fala com a certeza de quem já decidiu por si mesmo, que ao abrir a boca, não busca validação, mas afirma o próprio valor, em cada frase, em cada pausa, em cada olhar. Agora que sua voz está moldando o ambiente como uma extensão da sua presença, agora que sua energia verbal já comanda o espaço sem esforço, é hora de irmos ainda mais fundo, porque o próximo passo é o mais transformador de todos. A energia silenciosa que antecede o toque. O momento onde você não diz, não move, mas mesmo assim, ela sente que algo profundo está acontecendo. E se você dominar isso, você não será apenas desejado. Você será irresistivelmente memorável. Você está prestes a entender o que realmente cria conexão emocional com uma mulher, mesmo quando ela tenta resistir, mesmo quando ela jura que não sente nada, mesmo quando ela luta para manter o controle. Existe um terceiro elemento invisível, que uma vez ativado é como uma senha emocional. Ela não vê, mas sente. Ela não compreende, mas responde. E quando esse elemento está presente, ignorar você se torna quase impossível. Vamos em frente. Se o corpo atrai, se a voz comanda, o olhar é o que aprisiona emocionalmente. Mas não é qualquer olhar. É o olhar que penetra, que escaneia a alma, que permanece firme, mesmo no silêncio. É o olhar que não suplica por validação, mas que julga com calma e intensidade. O tipo de olhar que faz uma mulher questionar o próprio valor, não porque você a diminui, mas porque você a enxerga por inteiro. Lacan, em sua análise do desejo, tocou numa verdade profunda. O desejo não nasce apenas daquilo que queremos, mas de saber que somos desejados. E quando uma mulher percebe que está sendo observada com intenção emocional, não como um objeto sexual vazio, mas como alguém que você quer dominar internamente, ela reage. Esse olhar comunica mais do que 1000 palavras, porque ele vem carregado de presença, de julgamento, de hierarquia. E aqui está o erro dos fracos: desviar o olhar, sustentá-lo demais, ou carregar nos olhos a sombra da carência. O homem extraordinário olha como quem avalia, não como quem busca aprovação. Seu olhar é firme, mas tranquilo. Ele observa e ao mesmo tempo deixa claro: estou aqui, mas não estou implorando. Estou decidindo. Esse tipo de presença ocular desarma, desestabiliza e desperta. Ela começa a se ajustar, corrige o cabelo, mexe no tom de voz, troca de postura, mas não por vaidade, e sim porque ela sabe que está sendo medida. E quando uma mulher percebe que está sendo avaliada por um homem que emana autoridade emocional, ela sente o chão interno tremer. Porque onde há julgamento, há hierarquia. E onde há hierarquia, o desejo feminino é automaticamente ativado. Ela quer subir, ela quer ser escolhida, ela quer ser validada, mas apenas por aquele homem que nunca dá isso de graça. Agora escute com atenção. Quando corpo, voz e olhar se alinham,
Você não está mais presente. Você está dominando. Mas mesmo assim, ainda falta uma peça, porque por mais magnético que seja seu olhar, por mais firme que seja sua voz, e por mais impactante que seja sua linguagem corporal, há um quarto elemento que decide se a conexão vai se aprofundar ou se ela vai embora sem olhar para trás. Esse elemento é o que poucos homens sequer percebem: seu comportamento inconsciente. Aquilo que você transmite sem saber, a energia que antecede a palavra, os sinais que o seu corpo envia quando você está em silêncio. Agora vamos entrar nesse território sutil, onde o homem comum se torna previsível, mas o homem consciente se torna inesquecível. E para a mente feminina, esse corpo é um radar. Ela não precisa raciocinar para entender. Ela sente e decide, quase sempre, sem saber explicar. A forma como você caminha, a maneira como você ocupa o espaço, a cadência dos seus gestos, tudo isso comunica se você é um homem que ela deve respeitar ou simplesmente ignorar. E aqui está o problema que destrói silenciosamente o desejo feminino. A maioria dos homens anda como se estivesse pedindo desculpas por existir. Ombros retraídos, olhar hesitante, mãos inquietas, movimentos acelerados. Tudo isso grita: eu não me pertenço. Agora imagine o oposto. Um homem que entra em qualquer ambiente com calma, respira fundo, anda como se cada passo fosse intencional. Não tem pressa, não tenta ser visto, mas todos notam. Ele transmite algo raro: controle. E esse controle, mesmo silencioso, grita poder para o inconsciente feminino. Jordan Peterson, ao estudar estruturas de hierarquia social e comportamento humano, demonstrou algo claro: a postura que você adota muda não apenas como o mundo te vê, mas como você se sente, e portanto como você age. Homens com a postura ereta, movimentos lentos e expressão serena, são lidos automaticamente como dominantes. Não porque estão se impondo, mas porque não estão tentando nada. Eles apenas são. E a mente feminina responde a isso com um interesse que não é intelectual. É instintivo, é biológico, é ancestral. Ela não está procurando um macho alfa de Instagram. Ela está sentindo atração por sinais de liderança e autossuficiência reais. Agora, anote isso na alma. Se sua boca diz, eu sou confiante, mas seu corpo revela tensão, inquietação e insegurança, ela sente a incoerência. E essa incoerência dissolve o desejo. Mas quando o seu corpo comunica estabilidade emocional, mesmo em silêncio, você já está no comando sem precisar anunciar. Isso não significa ser robótico. Significa ser intencional. Significa parar de tentar impressionar e começar a influenciar sem esforço. E essa influência silenciosa é o território exclusivo dos homens raros, aqueles que não se justificam, não se explicam, não se diminuem. Eles apenas existem com firmeza. Nesse ponto, ela já está te lendo como um enigma. O corpo falou, a voz comandou, o olhar penetrou, mas falta a peça final, o que transforma a atração em fixação emocional. E esse elemento não está no rosto, não está na voz, nem no porte físico. Está dentro de você. É a sua energia emocional silenciosa, aquilo que você emana, mesmo em silêncio, a vibração psíquica que ela sente como um campo magnético. E meu irmão, essa energia é o que fecha o ciclo da sedução verdadeira. E quando ela sente, a conexão se estabelece, não pela lógica, mas por algo mais profundo, a certeza silenciosa de que ela está diante de um homem diferente. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, não ignore esse impulso. Isso é o seu instinto dizendo, é hora de agir. Deixe seu like agora, inscreva-se neste canal e escreva nos comentários, Presença Mente Mística, porque aqui não estamos construindo homens comuns, estamos forjando líderes invisíveis, homens de presença, homens que dominam com inteligência emocional, estratégia comportamental e silêncio assertivo. Se você quer ir além, torne-se membro, faça parte dessa irmandade oculta, tenha seu nome nos créditos da mudança e una-se a nós, os homens que lideram sem ruído, mas com impacto. Aqui é poder, aqui é clareza, aqui é onde o homem comum morre e o homem além da média nasce. E saiba, isso aqui é só o começo, meu irmão.